depois ir a ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Queridos, essa história, ela só aparece no Evangelho de Lucas. Os outros evangelhos não aparecem nessa história, mas ela nos dá uma mensagem tão interessante que nós vamos parar aqui nesses versos que nós lemos para nós aprendermos um pouquinho. Então, olha só, essa região de Naim, ela pertencia a um território muito humilde daquela época. Era uma região em que as pessoas não davam muito valor nem para aquela região ou para as pessoas que moravam naquela região. As pessoas que lá viviam, elas eram tidas como a margem da sociedade. Naim era um pequeno vilarejo que ficava a uns 10 quilômetros de Nazaré, próximo daquela região. Já há um tempo atrás, em Solém, o filho da Sunamita foi ressuscitado naquela região ali. E Jesus estava em Cafarnaum, também próximo àquela região. Em Cafarnaum, Jesus tinha realizado uma grande cura. Ele curou o filho de um centurião. E quando as pessoas viram o que Jesus tinha feito, o milagre que ele tinha realizado, elas começaram a seguir Jesus. E elas começaram a querer ouvir Jesus. E as mães que tinham seus filhos com alguns probleminhas, levavam as crianças até Jesus. E as pessoas que ficavam ouvindo os milagres que Jesus fazia, vinham até Jesus. E junto com Jesus começou a vir uma grande multidão. Começou a juntar muita gente ali onde Jesus estava. Muitas pessoas que já haviam sido curadas por Cristo, pessoas que queriam a cura, estavam ali com Jesus, os seus discípulos, e essa multidão que estava saindo de Cafarnaum, passando próximo a Naim, essa multidão estava ali com esperança, ouvindo a Cristo, buscando cura, ouvindo mensagens. E o comentário nos diz que Jesus caminhava um pouco, parava, pregava, curava, caminhava mais um pouco e de novo pregava, curava, e assim esse caminho demorou para acontecer. Uma multidão ia feliz e contente, mas nós lemos ali que havia acontecido um fato em Naim. Essa mulher, ela tinha um filho e ela era viúva. Queridos, naquela época, ser mulher já era difícil. Havia um pensamento que corria na época que era o seguinte: eles eram gratos, os judeus eram gratos por não ser escravo, por não ser gentil e por não ser mulher. Então, era extremamente difícil ser mulher nessa época. Não se tinha ali nenhum... As mulheres não tinham importantes cargos sociais, as mulheres não tinham destaque na sociedade, as mulheres serviam apenas para reproduzir, cuidar da casa, cuidar da família, apenas para isso. Para você ter uma ideia, as mulheres não ficavam no mesmo lugar no templo que os homens. E o lugar onde elas ficavam não era apenas um outro lugar, era um outro lugar mais abaixo de onde ficavam os homens. Então as mulheres, elas eram completamente rejeitadas, eram completamente vistas de outra forma. Era uma sociedade que valorizava muito os homens, a figura masculina. E para que uma mulher fosse bem valorizada, ela precisava ser casada. Então a valorização estava quando ela saía da propriedade do pai e passava a ser propriedade de um marido. E se fosse um marido bem posto na sociedade, ela sim recebia um pouquinho de prestígio, um pouquinho de atenção. E quando ela começasse a ter os seus filhos, se fossem homens, melhor ainda. Essa mulher assim alcançaria o sucesso diante da sua sociedade dessa forma, tendo um bom casamento e tendo filhos homens. Mas ali no verso 12 nos diz alguma coisa interessante.
essa mulher ela era uma viúva. Ou seja, ela já não tinha mais o seu marido. Por não ter mais o seu marido, algumas coisas ela perdeu. Algumas prioridades, alguns privilégios ela perdeu. Alguma atenção ela perdeu. Alguns cuidados ela perdeu. Ou algum olhar melhor a ela perdeu. O prestígio que talvez ela tivesse, ela também perdeu. Porque morreu junto com o seu marido. Mas naquela época tinha-se uma solução ainda. Se ela tivesse um filho, esse filho o homem poderia sustentar, poderia cuidar dela, poderia então lhe dar a vida e continuar cuidando dela. Só que ali no verso 12 diz que além de ser viúva, ela estava levando o seu único filho morto. Naquele caixão, queridos, todos os sonhos que ela tinha construído, toda a sua perspectiva de futuro, tudo estava dentro daquele caixão. Já aconteceu isso com você? Em algum momento? Parece que você perdeu o chão e tudo ficou dentro de um caixão. Talvez não um caixão literal. Talvez parece que não tem mais como ir para frente. Caminhou e não dá mais. E essa mulher estava assim. Todos os sonhos dela, as possibilidades dentro daquele caixão. E a comunidade onde ela vivia, solidária ao que aconteceu, estavam saindo de Naim para enterrar o filho daquela mulher. E essa multidão também saía, triste, desamparada, com dor. E no meio do caminho encontraram-se duas multidões. Aquela que vinha com Jesus, com esperança, com alegria, e aquela que vinha com uma mulher e o seu filho morto e todas as suas esperanças dentro daquele caixão. Queridos, mas algo interessante aconteceu. E aqui é que me chama a atenção essa história. Provavelmente essa mulher não conhecia Jesus. Sabe por quê? 2 motivos. Jesus estava no início, bem no início do seu ministério quando isso aconteceu. E outro fato. Se você estivesse naquele lugar, com os seus sonhos ou com o seu filho morto naquele caixão, e você percebesse que naquela multidão vinha Jesus, o que você faria? Eu correria em direção a Jesus. Eu me atiraria aos pés dele e eu clamaria por misericórdia. A Bíblia não nos diz que ela fez isso. A Bíblia nos diz que Jesus chegou até ela. E naquela situação, um homem jamais falava com uma mulher em público, nem com a sua esposa. E Jesus chegou até ela. E muito provavelmente as pessoas que estavam junto com ela também não conhecessem Jesus. Porque se aquela multidão conhecesse Jesus, também diria: é Jesus, Jesus está vindo lá, ó. Corre lá, vamos correr lá e pedir para ele. Mas ninguém fez nada. E quando Jesus chegou perto dela, talvez ela contou o que tinha acontecido, talvez Jesus a tenha abraçado. E Jesus disse uma frase. Ele disse para ela assim: não chores. Como não chores? Mas Jesus disse para ela: não chores. Esse choro, Jesus não estava falando para ela assim: não derrame as tuas lágrimas. Mas Jesus estava querendo dizer para ela: não te desespera. Calma aí. Não fica desesperada, nem tudo está perdido. Espera aí. E sabe por que Jesus fez isso? Porque quando ele estava vendo aquela mulher, ele sentiu algo incrível, que é compaixão. Se você ler na sua Bíblia, antes que Jesus dissesse para ela: não temas, ali diz assim, que Jesus se compadeceu dela. Compaixão, querido, não é você olhar para alguém e falar assim: ai, coitadinho, está sofrendo, que dó. Compaixão, queridos, é você ver a dor do seu irmão e você sentir a mesma tristeza e
dor que ele está sentindo por aquela situação. E quando Jesus viu aquela mulher, ele sentiu a dor que ela estava sentindo. E talvez ele tenha chorado junto com ela. Mas depois disso ele disse para ela: não te desespera, eu estou aqui. Com essas duas palavras, não chore, Jesus disse para ela: não te desespera, eu estou aqui. Calma lá. E a história continua nos dizendo que depois de dizer para ela assim: não chores, Jesus agiu. Como que Jesus agiu? Ele foi até o filho dela e falou para que o menino para que o garoto levantasse. Queridos, a mesma coisa Deus faz com a gente hoje. Talvez nós estejamos caminhando em direção a Ele, na multidão das pessoas que estão com os nossos problemas, com os nossos fardos, com as nossas dificuldades. E Jesus vai dizer para você a mesma coisa: filho, não chores. Não te desespera, tem jeito. Eu estou aqui. Existe uma parte do livro Caminho a Cristo, que de todo o livro, a parte que eu mais gosto, diz assim: que Deus controla os incontáveis mundos, mas Ele sabe o que acontece com os pardais. Ele vê quando o rico está na sua mesa farta ou quando o pobre está com a sua mesa escassa. Não há uma lágrima que role que Deus não perceba e que Deus não saiba. Queridos, a mesma coisa Deus faz com a gente. Ele diz para você: filho, não te desespera. E depois que Ele diz isso para você, Ele sente a mesma dor e dificuldade que você está sentindo. Mas não fica só nisso, porque Jesus não faz os milagres pela metade. O que Ele faz é completo. Ele age. Queridos, Ele age. Porque você é o que Deus tem de mais importante. Sabe, eu aprendi uma lição. Quero contar essa historinha rapidinho para vocês, porque o tempo está me avisando que eu tenho que parar. Mas olha só. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma semana de oração em Anaheim. Não sei quantos já foram até a igreja de Anaheim. E chegando lá, numa sexta-feira, ao final do culto, nós fizemos a mensagem. E estava eu e minha irmã. E quando nós entramos no carro, tinha uma cerração tão forte, mas tão forte. E eu estava começando a dirigir. Foi uma das primeiras vezes que eu saí sozinha. E aí, eu entrei no carro e eu pensei: Senhor, e agora? Mas eu nunca tinha visto uma cerração tão fechada como aquela. E eu comecei a ir. E comecei a descer pela BR. E teve uma hora que eu fiquei muito assustada, porque eu não conseguia mais ver as faixas no chão. E eu não via nem a luzinha de um carro, um farolzinho, para saber para onde eu estava indo. Completa escuridão. E a minha irmã estava junto comigo, e ela falando comigo, falando. E não parava de falar. E eu só falava: E eu comecei: Senhor, e agora para onde eu vou? Com muita dificuldade. De repente a Carol começou a parar de falar. E ela foi parando de falar. De repente ela ficou em silêncio. Eu pensei: Eu olhei para o lado, gente. Ela estava dormindo, com a cabeça escorada no cinto assim. E naquele dia, eu aprendi a maior lição de confiança de toda a minha vida. Queridos, ela confiou em mim para levá-la até em casa, diante daquela cerração, que ela dormiu. Não sabia. Agora vamos trazer para a gente. Jesus é o nosso maior motorista, gente, da nossa vida. Quando os nossos problemas fecharem o tempo, sai do volante
Às vezes, porque Deus é educado demais. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está no volante e Deus está ali do lado esperando a gente dizer: Senhor, vamos trocar de lugar? A gente diz: não, eu vou conseguir, eu vou levar. Queridos, nós não servimos a um deusinho, nós servimos ao maior Deus do universo. Não tem ninguém que se compare a Ele. Então, vamos ficar despreocupados, queridos. O foco da mensagem dessa noite é: Deus pode fazer. E sabe o que é mais interessante? Jesus fez para aquela mulher um milagre não porque ela tinha muita fé, não porque ela era assim uma pessoa que conhecia a mensagem. Jesus não operou um milagre na vida dela porque ela era uma pessoa assim fervorosa. Ele simplesmente fez porque Ele a amava. E é por isso que Ele age na sua e na minha vida. Não há nada que eu faça e diga para Deus assim: Senhor, eu sou boazinho, o Senhor está vendo? Ó, porque nós somos maus, o nosso coração é mau, tem coisa ruim dentro dele. Mas Deus faz os milagres na nossa vida, porque Ele nos ama. A Carol, ela vai lembrar agora um hino que diz que não há órfãos de Deus. Nenhum de nós estamos desamparados em Deus. E queridos, não saia dessa noite aqui pensando que você está desamparado. Porque tem um Deus que diz para você: filho, não chore, porque eu estou aqui. Amém.